Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Venho passar essa orientação para cada um de vós. Isso, obviamente, é direcionado para todos da humanidade. Venho dizer para vós a seguinte coisa, que mediante a tantos percalços que a humanidade vem enfrentando ultimamente, nos últimos meses, nos últimos anos, boa parte de vós, em toda a humanidade, então se encontra, vamos dizer, demasiadamente exaustos, cansados. Cansados do quê? Cansados de violência, cansados de preconceitos, de intolerâncias, cansados de doenças, cansados de problemas, cansados de não poder manifestar aquilo que vós tem condições de manifestar, cansados de não poder alcançar os seus sonhos, os seus desejos, suas metas, seus objetivos, cansados principalmente de ter paciência, ter resiliência, cansados também daquilo que é ter fé. Sim, aquilo que estou dizendo a cada um de vós é aquilo que nós do espiritual temos presenciado. Mais e mais pessoas a cada momento, não é a cada dia, é a cada momento, têm esmorecido na fé. Porque são tantas promessas que sempre foram feitas a cada um de vós de uma forma direta ou indireta, através daquilo que sejam religiões e seus dogmas e suas doutrinas, promessas obtidas ou recebidas da sociedade, promessas nos seus trabalhos, né, de promoções, promessas de ganhar mais dinheiro, promessas de se tornar um ser melhor mediante a escolha de estar em um local ou um ambiente que tem ou propõe a vós de poder conduzir cada um de vós a esse estado melhor do ser humano enquanto encarnado, de poder fazer com que essa condição de obter certas respostas que acabam nunca chegando. Muitas pessoas desencarnam, vão para planos astrais sem obter respostas. Retornam de planos astrais em reencarnações tendo menos respostas ainda, a não ser as próprias que vão tendo mais e mais presentes. Certas falsas certezas de que realmente são pecadores, de que realmente o ser humano, mediante ou perante a vastidão do plano manifesto, da criação, é realmente insignificante. Para muitos, deixam de acreditar que existe um Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Começam a desconfiar que não exista verdadeiramente o amor incondicional, a divina compaixão, a divina misericórdia. Muitos também passam a duvidar mais e mais daquilo que seja a condição de trabalhadores ligado à espiritualidade. As pessoas começam a duvidar mais e mais da existência do próprio espiritual. Mas tudo isso o que é? Por maldade? Ou simplesmente por estar imersos em meio às trevas da ignorância? Não, não é só por isso. É que geralmente o ser humano tem um a priori, seja essa pessoa instruído, estudado ou não, que é um a priori que tem um peso
considerável em cima daquilo que é o plano de encarnação ou a vida que cada um de vós tem. Que contra fatos não tem argumentos, não é mesmo? Isso é uma realidade, isso é um fato. E vós tem tido como fatos derrotas, tristeza, sofrimento em todos os seus aspectos alcançáveis. Porque existe um número, né, um número enorme de condições que estão dentro dessa condição de sofrimento. São frustrações, decepções, traições, falta de oportunidade, ou quando tem, de vem tirado. Então veja que todos esses fatos colocam cada um de vós no direito de poderem estarem cansados. E cansados do quê? Cansados justamente dos fatos, que é o que vós tem experienciado como maior parte dos seus dias, dos seus meses, dos seus anos, das décadas. Sempre perseverando nas palavras de outros seres humanos. Olha, isso vai melhorar. Essa tempestade vai passar. Só que parece que nunca passa. Por isso vim para passar essa mensagem, que podemos dizer sim, caber dentro do contexto de ser uma orientação, porque aquilo que eu estou dizendo, cada um de vós, com absoluta certeza, vai se identificar em algum ponto, ou em muitos deles. Como então, seu tranca-ruas, que vós vem até nós para pedir para que tenhamos ainda mais paciência, se valer mais de resiliência, de termos ainda fé, sendo que temos obtido como resposta, como resultados, muitas das vezes é a miséria, é a pobreza, é a doença, é a frustração, a enganação, a mentira, a falsidade. Como posso eu, seu tranca-ruas, então, poder continuar tendo fé? Sendo que, para boa parte de vós, muitas das vezes, seria uma espécie de bênção se essa experiência que vós chama como vida se encerrasse hoje, certo? Agora, de todas essas coisas, que é um fato que esteja assim, mais e mais acontecendo, tem aquela que é a condição de que, sendo e representando aquilo que vós verdadeiramente são e representam, que é uma divina consciência, uma divina essência, um ser majestoso, respeitado e muitas das vezes adorado até mesmo pelos próprios anjos celestiais. Por isso venho aqui dizer para vós, não desistam. Não se deixem arrastar, porque por mais forte que seja essa correnteza que tem tragado, que tem arrastado cada um de vós, saiba que existe sim uma força maior, existe uma mente criadora, existe um Todo-Poderoso, e esse Todo-Poderoso está em vós. Venho dizer para que vós não esmoreçam, vós não larguem a corda. Por quê? Porque vós são capazes de poder promover tudo aquilo que seja necessário
para não só saírem dessa lama de sofrimento que boa parte da humanidade se encontra, para uma condição digna, para uma condição de poder usufruir de tudo que de melhor existe em cima dessa terra. Para isso, vós tem que passar a utilizar essa força restante dentro de cada um de vós, que é latente, que se trata dessa centelha divina, que uns conhecem como o Espírito Santo, eu crístico, eu superior, para fazer o quê? Para colocar em ato aquilo que vós não colocaram até agora. Que tanto estamos passando de orientação para vós, de não se deixar mais prender por dogmas e doutrinas, que pode até ter uma aparência de que estamos perseguindo aquilo que sejam religiões. Não, não é isso. Não estamos aqui para poder questionar o sagrado que existe dentro daquilo que seja cada religião. Mas esse sagrado é espiritual, não está em palavras, não está em livros, não está em regras, dogmas e doutrinas. Isso está na divina essência de cada um de vós. E se vós começarem, então, a abrir mão dos velhos padrões mentais, começarem através daquilo que é o que todos estão fazendo, quer queira, quer não, que é todos os dias estar colocando em ato, em prática, em ação, aquilo que é uma escolha. Ou continuar amaldiçoando o trabalho que está, ou se valendo de uma forma inadequada naquilo que seja o poderio de realização do dinheiro, como também de julgar o semelhante com hipocrisia, como se cada um que apontasse o dedo fosse santo, fosse perfeito. Jesus lá atrás, em uma passagem muito breve, diz o seguinte: como vós pode olhar o cisco que está no olho do seu irmão, enquanto vós não olha a trave que está no seu? Opa, seu tranca-rua, vós está aqui para nos consolar, para nos direcionar uma espécie de redenção, e vós diz isso? Isso está mais parecendo uma paulada na cabeça para terminar de nos jogar no chão? Não, porque estamos falando não porque vós tem feito isso de propósito ou por querer. Não, não é por querer, é por programação. Enquanto vós não conseguirem despertar para essa condição de que o que está no seu inconsciente é semelhante ao que está no banco de memórias de um computador, uma programação que ela pode ser melhorada, ela pode ser atualizada ou simplesmente removida para que esteja vigorando aquilo que é necessário para a sua vida. As escolhas que vós farão de agora em diante é o que vão determinar isso, porque o tempo vai passar do mesmo jeito. Ou vós termina os vossos dias sofrendo como sempre sofreu, não conhecendo a felicidade. A felicidade é um estado do ser, não está em carro, não está em casa, não está em ouro, não está em joias, não está em mulheres ou homens bonitos, certo? A felicidade não está nos filhos, não está na mãe, não está no pai, não está na estrela, nas estrelas, não está na natureza. Não, a felicidade é uma condição do ser. Que ser? Do ser humano. Vós tem tido, sim, alguns momentos de alegria que te fizeram pensar que a alegria e felicidade são a mesma coisa, assim como tantas outras coisas, que tem sempre
te feito crer, e vós tem crido que reencarnar é bom, é necessário. Mesmo para vós que não acredita, de uma forma indireta, vós vem afetado por isso também. Mesmo que vós seja um ateu, isso também lhe afeta, porque vós, assim como todo mundo, está imerso, está mergulhado dentro desse inconsciente coletivo, que tem como programação primordial, como pilar principal, justamente esses conceitos limitantes que aprisionam, que vêm impedindo vós de poder manifestar tudo que vós podem manifestar. São tantos falsos profetas, como diz mesmo lá o próprio Jesus, olhe, vocês têm que estar atentos, porque terão muitos falsos profetas. Não só ele disse isso. Vários outros também apontaram para essa questão. Acontece que quando um ser humano encarnado, assim como a maior parte de vós, está quebrantado, está sofrido, está desesperado, está frustrado, não por uma semana, por 15 dias, não, por anos, porque o balanço é de sofrimento, maior do que qualquer condição de alegria. Mesmo para vós que têm perseverado e todos os dias agradecem o sol que nasceu, agradecem pela noite, agradecem pela chuva, agradecem pelo frio, pelo alimento que vós têm na mesa, veja como vós são fortes, que mesmo recebendo incontáveis agressões para aquilo que é o manifestar do seu próprio ser, mesmo que vós tenha sido induzido, manipulado a poder aceitar esses tipos de propostas, veja que vós ainda permanece, vós ainda está aqui. Mas a permanência aqui, nessa sala de aula, nessa experiência que vós conhecem como vida ou encarnação, vós não precisam estar mais aqui quando vós desencarnarem. A não ser que vós queira, que vós tenha criado aquilo que é um amor ou apego por aquilo que seja esse planeta, aquilo que seja a natureza, aquilo que são as coisas exuberantes que existem nessa experiência, porque isso não pode ser negado. Em meio a tanto sofrimento, mas existe o consolo daquilo que é a perfeição que a natureza presenteia a cada um de vós a toda hora, a todo momento. Então, essa condição da reencarnação, ela é ilusória. Se vós quiser permanecer, vós vai permanecer. Não tem nenhum problema, não tem nada de errado nisso. Acontece que vós vai continuar fazendo a escolha de concluir o caminho que cada um de vós tem que percorrer pela dor e não pelo amor. Estar voltando a essa condição é aprender pela dor. E o sofrimento existe, Buda comprovou isso, que existe. Mas não significa que vós é obrigado a sofrer. Não caiam nesse conto do vigário do sacrifício, porque enquanto vós se sacrificam, tem outros que estão se alimentando daquilo que é o seu sacrifício. E vós tem tido o quê de recompensa? Promessas de que vós vão para o céu? O que seria esse céu? O que seria esse paraíso? Não é assim que funciona. As coisas não é assim o funcionamento verdadeiro das coisas. E não é simplesmente eu, Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, que estou lhe dizendo isso. Cada um de vós pode pesquisar a respeito da passagem desses grandes mestres, que muitos de vós,
admiram. Eles falam dessa verdade, essa verdade que liberta, que desaprisiona, que abre os vossos olhos e os vossos ouvidos para que vós não sejam enganados mais. O tomar de atitudes, porque se trata da sua vida, do seu ser. Cada um é responsável pelo seu caminho, mas vós foram levados a crer, a acreditar de que vós tem que se doar, que vós tem que se entregar por completo, mas vós tem se entregado por completo. E o que vós tem recebido? Se não mais sofrimento e mais decepção. Aquilo que é a sabedoria, que são um dos fatores que compõem essa verdade, ele vem para poder clarear os seus caminhos, como uma vela na mão de quem está em um quarto escuro. Não vem para lhe dar ordens, não vem para te submeter, para te manipular. Não, a verdade, a sabedoria, o conhecimento espiritual, ele vem para clarear ao seu entorno, para que vós passe a ver aonde vós verdadeiramente está pisando, aonde vós está pretendendo experienciar. Claro, cada um é livre. Se vós viu um espinho e vós acha que pisar em cima desse espinho não vai te perfurar, então vós é livre, ninguém vai lhe impedir. Não pense que irá surgir o anjo ou o arcanjo para lhe impedir, porque isso não vai acontecer. Nunca aconteceu e jamais acontecerá. Vós tem dentro de si aquilo que são as respostas, mas eu não consigo ver seu tranca-rua. Óbvio que vós não conseguem ver, porque vós estão com esse ser repleto de entulhos. Vós estão soterrados por ilusões, por falsas promessas de todo tipo. E como a gente faz para identificar a verdade? O primeiro ponto é isso que eu falei. A verdade não te obriga a nada, nem por medo, nem por culpa, nem por ganância. A verdade, ela simplesmente revela aonde vós está. E se vós quer chegar a algum lugar, então ela te clareia o caminho, para que então vós saiba verdadeiramente, nitidamente, aonde vós está pisando. Mesmo que tenha à sua volta multidões dizendo que aquilo não é verdade. Não. Se não é verdade, então por que então durante tanto tempo a humanidade tem sofrido esse suplício? Claro, mas vós não falou, seu tranca-rua, vós, os outros guardiões da lei, já não falaram que isso também é parte do que estamos manifestando? Porque pensamos, porque cobiçamos, porque odiamos, porque desejamos vingança, porque somos perniciosos, porque somos perversos. Não é que vós vós estão nessa condição, que é bem diferente uma coisa da outra. Assim como vós não são esse corpo, vós estão nesse corpo. Essa condição que vós tem manifestado é um estado. Vós estão, vós não são isso. Vós só têm sido convencido por isso. E quando vós olha para os lados, então tem o vizinho, tem o parente, tem o companheiro, tem a namorada, né? Tem o bispo, tem o padre, tem o pastor. Então as pessoas estão, de uma certa forma, um pouco mais, um pouco menos,
vivendo a mesma coisa que todo mundo está vivendo? Então, se todo mundo está vivendo desse jeito, então também viverei. Não pode. Vós não pode se permitir. Por que estou dizendo não pode? Porque é um clamor que ouvimos de vós, da humanidade, a toda hora e a todo momento, de uma forma incessante. Porque os pedidos de ajuda, de clemência, de misericórdia, de socorro, são feitos de todo o coração. Mas tem a parte que tocam a vós, devido a essa sua condição poderosa de ser uma representação daquele que tudo é. Então vós precisam, sim, para sair dessa condição, começar a manifestar o que vós tem dentro de vós. O que vós precisa não está fora. Mentira, seu tranca-rua, porque se eu não ganhar dinheiro para colocar dentro de casa, minha família passa fome, as contas ficam sem pagar. Não, estou falando a respeito disso. Estou falando da busca do ser humano em respostas para aquilo que é o ser. Porque trabalhar, obviamente, todo mundo tem que trabalhar. Ao menos, pelo tempo que eu passei encarnado há milênios atrás, nunca encontrei em nenhum lugar uma árvore que desse dinheiro. Então, obviamente, vós tem que trabalhar. Mas isso é uma condição? Isso sim. De certa forma, se vós tivesse que identificar algo como absolutamente necessário, próximo daquilo que seja obrigatório, é o trabalhar. E mesmo assim não é, porque tem gente que está sofrendo, mas não trabalha. Tem, né, condições de filhos que estão ali tirando a última gota dos pais. Mas isso é o quê? É a condição, são esses hábitos, essas programações. Então não desistam. Vós são mais fortes do que vós podem imaginar, do que foi lhe dito que vós poderia manifestar. Não dê ouvidos a pessoas que não estão manifestando ou vivendo aquilo que vós tem como projeto em viver e manifestar. Não estou falando só da materialidade, de acúmulo de bens, por exemplo, que não tem problema em alguém ter bens, não é um pecado, não é errado. Ou é errado alguém querer ter uma boa casa confortável para abrigar a sua família? Isso não é um pecado. Para muitas religiões, sim, isso é uma vaidade. Vós tem que, se possível, por algumas religiões, vós teria que estar morando dentro de uma caverna. Porque para algumas religiões, para alguns dogmas e doutrinas, se vais tomar um sorvete, vai estar pecando, porque é um prazer que o corpo está sentindo. E ainda hoje, no ponto que a humanidade se encontra, vamos colocar às vésperas daquilo que seja o final de um grande ciclo, o final da Era das Trevas para o início da Era da Luz, não cabe mais. Muitos de vós têm se sentido exaustos, esvaídos, mesmo que vós durma, mesmo que vós coma, a sua mente está mais devagar, está mais lenta, está sobrecarregada, o seu corpo não consegue reagir mais como era necessário reagir. Tudo isso é essa densidade da condição. Mas é exatamente isso, uma condição. Se é uma condição, então ela pode ser temporária. Se abram para a verdade. Como que eu vou me abrir para a verdade, seu tranca-rua? Como é que é esse procedimento? É simples. Naquilo que são as suas intenções, no momento que vós está ali na sua casa, na sua intimidade, para poder manifestar a sua fé através de uma oração, de uma reza, de um mantra, de uma meditação que for, simplesmente direcione essa intenção e esse poder mental.
eu me abro à verdade perene, à verdade absoluta, para que ela então permeie pela minha vida, pelo meu ser, pela minha mente, por tudo o que existe. Repitam. Lembre-se que o que vai para o inconsciente é repetição. E quando isso vai ter resultado? Quando que eu vou encontrar essa verdade, seu tranca-rua? Isso vai depender do comprometimento e daquilo que vós está disposto a poder caminhar. Ah, mas está de novo, então a gente vai ter que continuar caminhando. É inevitável, né? Porque veja, de uma certa forma, vós vai ter que ir até o final da vida trabalhando, ou ganhando pouco, ou sendo humilhado, sofrendo de preconceito e sem condições dignas de vida. Porque ainda se vós tivesse uma condição superior, uma condição confortável, segura de vida, mesmo que as pessoas estivessem falando, vós não estaria muito preocupado, porque afinal de contas, vós tem um prover considerável. Mas boa parte de vós não está nessa condição. Ou tem pessoas que já estiveram e estão ladeira abaixo. Então, o momento é agora. Para poder manifestar de dentro para fora. O que vós precisa não irá transformar vós de fora para dentro. Isso não existe. Nunca existiu. Isso é uma tolice. Então, repito, não desistam. Não se deem como vinto. Não caiam prostrados. Vós tem muito ainda o que poder manifestar em cima dessa terra. Claro, esse caminho da verdade significa fugir dos extremos, buscar o equilíbrio nas coisas. O equilíbrio naquilo que se fala, um equilíbrio na sua atenção, equilíbrio com as suas emoções. Todo mundo fala, mas já me falaram, estou cansado de ouvir isso, seu tranca-rua. Sim, cansado de ouvir, mas estamos falando de prática. Imagina só se vós ficasse sentado na sua poltrona ou deitado na sua cama, na sua casa, e vós sabe que vós tem que trabalhar para que vós ganhe dinheiro. Vós sabe que trabalhando vós vai ganhar dinheiro, mas se vós não for para o trabalho, o dinheiro não vai vir, vai ficar só como um estado mental. E o estado mental não vai colocar o alimento na sua mesa, não vai fazer com que vós alcance as metas e os objetivos que cada um de vós tem. Então, essa orientação, mais possivelmente aquilo que seja uma reflexão, para que vós não se deixe abater. Por quê? Porque virão ainda verdades que virão à tona, porque virão, a verdade não fica suprimida por muito tempo. Que poderão chocar a vós se vós não começar a ter essa atitude de evitar manifestar dualidade, que é separar as coisas. Não, eu sou rico, aquele lá é pobre. Não, eu sou homem, aquela lá é mulher, ela não pode. Então, esse tipo de condição, de manifestação de dualidade, olha, eu sou honesto, aquele lá é um bandido, aquele lá tem que apanhar mesmo, aquele lá... Não. Se vós se fazerem uso da lei da espada, ou do olho por olho, dente por dente, vós vão
continuar ou terminar como cegos e banguelas. Pode parecer, muita gente vai até rir quando ouvir esse termo usado por mim, tranca-ruas, que de tanto as pessoas se valerem do olho por olho, dente por dente, boa parte está cego e banguela. E isso é um fato. Então, se para vós chega de sofrimento, chega de enganações, de ilusões, se abram para a verdade. Porque a partir do momento que vós se abrir para a verdade, essa verdade vai começar a chegar a vós. Não espere que o chegar da verdade vai mudar a sua vida da água para o vinho, do dia para a noite, porque isso é uma ilusão. Mas a cada momento, a cada porção dessa verdade que estiver dentro de vós e, acima de tudo, vós estiver manifestando esses atributos da verdade, essa sua condição vai, de uma forma escalar, se tornar cada dia, cada momento, um pouquinho melhor. E esse um pouquinho em pouquinho, quando vós perceber, vós saíram da lama que se encontra. Mesmo que essa lama seja essa situação de reencarnação, né? Que é essa roda de Sansara, que é essa condição que as pessoas estão sendo levadas, sempre foram levadas a aceitar. Mas como já foi falado isso antes, como vós pode retornar para acertar ou para melhorar algo de uma vida passada, se vós não se lembra nem sequer de 2 fatos que aconteceram com vós lá na vida passada? Ah, não, sei sim, porque o clarividente me falou. Não caiam nesse conto do vigário, porque acessar vidas passadas não é uma condição simplesmente de hipnose, não é só uma condição de terapia, não. Para se poder acessar vidas passadas, tem que se ter acesso ao Akasha, a esse local, vamos utilizar dessa forma, no qual tem o registro de toda, não só essa humanidade, mas de todas as humanidades que aqui tiveram, e de cada um de forma individual, de cada experiência individual de cada um. Então não caiam nisso, porque mais e mais vós começa a colocar para dentro mais peso, mais denso será seu padrão vibratório, pior será seu magnetismo. Em consequência a essa condição dos seus 7 corpos, né, essa condição vai chegar ao seu corpo físico e vai sofrer mais do que tem sofrido. Não aceitem mais do que aquilo que vós tem direito, que é ser esclarecido. Não cabe mais eu chegar, ou alguma entidade chegar para vós e falar: olhe, vós tem que acender esse isqueiro. Por que, seu tranca-rua, que eu tenho que acender esse isqueiro? Não, vós tem que acender porque eu estou falando que vós tem que acender. Não, tem que acender porque ele tem que acender. Não, isso não cabe mais nessa condição atual da humanidade. Vós não podem permitir mais. Se vós chegarem em um local onde não te oriente, onde não te explique os detalhes do porquê das coisas, corram. Saiam e não voltem mais, porque é arapuca, é armadilha, que vai prender, vai tirar vós de uma ponta de um galho para colocar no mesmo galho, né, num outro galho dentro da mesma árvore. E vós não vão conseguir escapar dessa situação. Onde existe a verdade, vós vão identificar, porque se falar: olha, filho, vós tem a opção, veja a diferença da colocação das coisas. Vós tem como opção acender esse isqueiro. Por que, seu tranca-rua? Porque vós precisa acendê-lo, porque através dessa chama vós vai consumir, né, as energias deletérias que estão à sua volta. Isso que eu estou usando aqui, obviamente,
É uma alegoria, porque senão vão falar, vão por aí, vão andar com a chama de um isqueiro em volta pensando que vai dissipar energia negativa. Não, eu estou dando um exemplo sobre o contexto de saber o porquê. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho opção de fazer isso? O que isso agrega? O que isso acarreta? Não aceite menos do que isso. Porque isso é o direito de cada um de vós. Não importa se vós é cristão, se vós é umbandista, se vós é budista, se vós é ateu. Não importa. Escolham a verdade. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia.